Tudo bem, pessoal? Vamos ver o capítulo 14 de Gênesis, que vai falar sobre a guerra dos 5 reis contra os 4 reis e Abrão salvando Ló. Vamos ver aqui o capítulo 14. Abrão salva Ló. Naquela época, Rafael, rei de Sinear, Arioque, rei de Elazar, Quedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, foram à guerra contra Bera, rei de Sodoma, contra Birza, rei de Gomorra, contra Sinabe, rei de Admá, contra Semeber, rei de Zeboim, e contra o rei de Belá, que é Zoar. Para facilitar aqui, vamos ver no mapa o que está dizendo. O rei de Sinear fica nesta região onde abrange a Babilônia aqui no meio. Eleazar, pela história, dizem que é aqui no sul do Iraque. Elão é aqui ao lado. 1, 2, 3. Goim. Tá ali, tá escrito Goim. Etidal, rei de Goim. Goim não se sabe a localização, mas deve ser próximo, né? 4 reis contra 5 reis, contra Gomorra, Sodoma, Admá, Zeboim e Zoar, representado por 5 estrelas, as suas cidades fortificadas. Todos esses últimos, esses do versículo 2, juntaram suas tropas no vale de Sidim, onde fica o mar salgado. Então foram no vale de Sidim, que fica nessa região desse círculo aqui, vale de Sidim aproximadamente, perto do mar salgado. Todos esses reis aqui, essas 2 estrelas são Sodoma e Gomorra, né? Porque elas vão ser destruídas mais para frente pelo próprio Deus, vocês vão ver isso. 12 anos estiveram sujeitos a Quedorlaomer, mas no 13º ano se rebelaram. Esses 5 reis aqui estavam submetidos aos 4 reis, né? Na questão de impostos, na questão de impostos, né? De tributos, nesse sentido, sim. No 14º ano, Quedorlaomer e os reis que a ele tinham se aliado derrotaram os Refaíns em Asterote Carnaim. Aqui ele está fazendo uma descrição breve antes do embate contra esses 5 reis. Eles acabaram com outros exércitos no meio do caminho, contra os Refaíns em Asterote Carnaim. Então eles desceram lá de cima e vieram derrotar os Refaíns em Asterote Carnaim, primeiramente. Os Uzins, uma tribo em mais uma vitória aqui. Os Emins em Savé Kiriataim. E os Emins em Savé Kiriataim nesse círculo aqui. Então se aproximaram dos 5 reis. E os Oréus, desde os montes de Seir até El-Parã, próximo ao deserto. E os Oréus, desde os montes de Seir até El-Parã, desde os montes de Seir aqui, próximo aos 5 reis, fizeram a volta, derrotaram mais alguns, os Oréus aqui, outro povo, e foram até El-Parã, derrotaram novamente os Oréus. Depois voltaram e foram para Imispat, que é Cates. Depois voltaram e foram nessa região aqui, em Mispat, que também é chamado de Cádiz, e conquistaram todo o território dos Amalequitas e dos Amorreus, que viviam em Hazazon Tamar. E depois conquistaram todo o território dos Amalequitas e dos Amorreus que ficavam nessa região, que é Hazazon Tamar. Voltaram e estabeleceram aqui. Hazazon Tamar é mais difícil, tem um pouco mais complicado de saber, mas é aproximadamente então aqui.
Hazazon Tamar. Então os reis de Sodoma, de Gomorra, de Admá, de Zeboim e de Belá, que é Zoar, marcharam e tomaram posição de combate no vale de Sitim, contra Kedorlaomer, rei de Elão, contra Tidal, rei de Goim, contra Anrafael, rei de Sinear, e contra Arioque, rei de Elazar. Eram 4 reis contra 5. Então eles se juntaram no vale de Sidim, esperando eles descerem em encontro deles. Ora, o vale de Sidim era cheio de poços de betume, e quando os reis de Sodoma e Gomorra fugiram, deve ter perdido a batalha, alguns dos seus homens caíram nos poços e o restante escapou para os montes, para as montanhas. Os vencedores saquearam todos os bens de Sodoma e de Gomorra e todo o seu mantimento e partiram. Quando eles venciam a guerra, eles saqueavam o exército derrotado. Levaram também Ló, sobrinho de Abrão, no meio dessa história, e os bens que ele possuía, visto que morava em Sodoma, não é? O Ló morava em Sodoma, estava envolvido na guerra ali com aqueles 4 reis. Mas alguém que tinha escapado veio e relatou tudo a Abrão, o hebreu, que vivia próximo aos carvalhos de Manré. O amorreu relatou isso para ele. Manré e os seus irmãos Escol e Aner eram aliados de Abrão. Tinha um outro Manré e Escol e Aner eram aliados de Abrão. Quando Abrão ouviu que seu parente fora levado prisioneiro, mandou convocar os 318 homens treinados, nascidos em sua casa, e saiu a perseguição aos inimigos até Dan. Então eles estavam voltando para sua terra lá de cima, e no meio do caminho em Dan, ele mandou que buscasse Ló, né? Dos 4 exércitos inimigos que pareciam ser mais numerosos, que era o rei de Sinear, o rei de Elazar, o rei de Elão, Tidal e Goim. Atacou-os durante a noite em grupos, e assim os derrotou, perseguindo-os até Obá, ao norte de Damasco. Houve bastante guerras, e uns fugiram, eles perseguiram até Obá, ao norte de Damasco. Recuperou todos os bens e trouxe de volta seu parente Ló, com tudo o que possuía, com as mulheres e o restante dos prisioneiros. Então Abrão nesse caso não quis deixar que Ló ficasse prisioneiro, né? Apesar de Ló ter brigado com Abrão perdoou Ló, né? Então a gente tem que saber perdoar as pessoas. Porque a gente tem que mostrar misericórdia para as pessoas e perdoar os erros das pessoas. Então ele salvou seu sobrinho Ló, apesar de ele ter se separado dele. Voltando a Abrão da vitória sobre Kedorlaomer e sobre os reis que a ele se haviam aliado, o rei de Sodoma foi ao seu encontro no vale de Savé, isto é, o vale do rei, vale de Savé. Então Abraão estava voltando, e que no meio do caminho estava o rei de Sodoma, aqui nesse círculo preto, vale de Savé. Então Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, então o pão e vinho que Melquisedeque trouxe para Abraão simboliza o corpo e o sangue de Cristo derramado para o perdão dos pecados das pessoas. Pão, a carne, simbolizando a morte dele na cruz, e o sangue, que é a vida, deu a vida pelas pessoas. Isso está em Mateus 26, onde tem Jesus reunido com seus discípulos, e Jesus partiu o pão da presença e a oferta de bebida, que é a ceia do Senhor. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu-os e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem,
e comam, isto é meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos discípulos, bebendo. Bebam dele todos vocês. Isto é meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, para perdão de pecados. Eu digo que, de agora em diante, não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino de meu Pai. Então está simbolizado que o pão e vinho é o corpo e o sangue de Jesus Cristo, que foi morto na cruz para o perdão de pecado das pessoas. Então Melquisedeque está tipificado como Jesus Cristo nesta passagem. Rei de Salém eu não botei no mapa, né? Vamos ver aqui. Rei de Salém era um rei realmente daquela cidade de Salém. É identificado como Jerusalém. É identificado como Jerusalém. E abençoou Abrão, dizendo: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou seus inimigos em suas mãos. E Abrão lhe deu dízimo de tudo. Aqui temos a primeira expressão de dízimo. E Abrão lhe deu dízimo de tudo, o dízimo de tudo. O Melquisedeque, espiritualmente falando, ele é representado como Jesus. Então ele está representado e tipificado como Jesus, que ele está abençoando Abrão, porque ele era o sacerdote do Deus Altíssimo. E Jesus Cristo é o nosso sumo sacerdote entre Deus Pai e os homens. E o Melquisedeque também era. Servia a Deus. E como tem bênçãos para quem abençoa Abraão e maldição para quem amaldiçoa Abraão, nesse caso Melquisedeque recebeu a bênção porque ele abençoou Abraão, né? Viu ali que Abraão acreditava em um Deus Altíssimo, via a fé de Abraão e abençoou, né? Que entregou seus inimigos em suas mãos. Pelo poder de Deus que entregou os inimigos nas mãos de Abraão, né? Não que Abraão tivesse derrotado por conta própria, pois eram poucas pessoas, eram 380 pessoas contra um exército inimigo altíssimo, né? Então ele derrotou um grande inimigo com poucas pessoas. Então o poder veio de Deus e não de Abraão. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo, que é 10% como retribuição pela bênção que recebeu. Então ele está retribuindo a bênção com o dízimo, como se fosse uma coisa espontânea de Abraão. Não tinha nada de lei que mandasse ele dar dízimo. Ele deu por espontaneidade. A primeira vez que aparece essa expressão, Gênesis 14, dízimo. Ele deu por retribuição pela bênção que recebeu, né, como companheirismo, como comunhão com o Melquisedeque, que está tipificado como Jesus Cristo. Vocês querem ver isso? Vamos ver aqui, Melquisedeque. É só dar uma pesquisada aqui. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele está falando isso de Jesus Cristo, segundo a ordem de Melquisedeque. Por quê? Porque Melquisedeque não era da tribo de Levi. Não tinha tribo de Levi até então. Então Jesus Cristo ele é sacerdote porque ele não é da tribo de Levi. Isso vocês vão ver mais para frente, que o sacerdote de Israel era da tribo de Levi. Então, como Jesus não é da tribo de Levi, ele é na ordem de Melquisedeque. Porque Melquisedeque não era da tribo de Levi, assim como Jesus. É um paralelo. Jesus era da tribo de Judá.
Ele está falando de Jesus Cristo. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Hebreus 5:6. Esse Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote de Deus Altíssimo, encontrou-se com Abraão quando este voltava, depois de derrotar os reis, e o abençoou. Hebreus. Tem um monte de ligação com Melquisedeque. Então, dízimo é como retribuição pela bênção que recebeu. De tudo que tinha, né? De tudo que tinha. Reservou pela bênção. O rei de Sodoma disse a Abraão: dê-me as pessoas e pode ficar com os bens. Ele queria as pessoas para ser escravo dele, mas pode ficar com os bens. Mas Abraão respondeu ao rei de Sodoma: de mãos levantadas ao Senhor, o Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, e juro que não aceitarei nada do que pertence a você, nem mesmo um cordão ou uma correia de sandália, para que você jamais venha dizer: eu enriqueci Abraão. Ele não queria ser enriquecido por um ímpio. Ele não queria receber bênção de um ímpio. Nada aceitarei a não ser o que os meus servos comeram, e a porção pertencente a Aner, Escol e Manré, os quais me acompanharam, que eles recebam a sua porção. Ele só aceitou que desse alimento para os seus companheiros que ajudaram ele, avisando do problema lá com Ló, né? Onde é que está o Aner? Mas alguém que tinha escapado veio e relatou tudo a Abraão, o hebreu, que vivia próximo aos cavalos de Manré, ou amorreu. Manré e os seus irmãos eram aliados de Abraão. Eles eram aliados, eles ajudavam Abraão. Então, poderia ajudar os meus irmãos, mas ele não vai receber nada de dinheiro da sua parte, que é o rei de Sodoma. E este é o capítulo 4 de Gênesis. Tá ok, pessoal? Vamos prosseguindo ao estudo da Bíblia, mas para os principiantes, vamos para o capítulo 15 de Gênesis.